Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas o que eu peço para Deus é que esse vídeo seja uma bênção na sua vida, que você esteja acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo com tanto amor, tanto carinho sobre esse livro, O Grande Conflito. Esse livro tão importante que nós estaremos entregando aos milhões aqui no Brasil e no mundo, e que você não substitui a leitura desse livro. Você acompanha a gente aqui nesse estudo, mas aqui a gente sempre incentiva a leitura, para que você tenha aí estudado esse livro anteriormente, para depois você vir aqui e ouvir da voz do pastor aqui convidado, hoje o pastor Pedro Ribeiro, que vai estar explanando ali os capítulos 37 e 38. Então, esse projeto ele nasceu aqui na Igreja Boa Vista do Guilherme. Vou compartilhar a minha tela para que vocês conheçam a Igreja Boa Vista do Guilherme. Essa é a igreja que eu tenho a honra, o prazer de ser membro, onde eu congrego com meus irmãos e adoro o Senhor. E foi aqui que surgiu esse projeto de estudarmos o livro Grande Conflito. E por que estudar esse livro, né? Por que que é importante? Porque, como todos sabem, aí está chegando o Impacto de Esperança, nós vamos doar aos milhões esse livro aí a todo mundo. E nós, como igreja, né? Nós, como membros, antes de entregar esse livro, nós precisamos conhecer o que está escrito nele. Porque como que a gente vai entregar algo que a gente não conhece? Então, é muito importante que a gente estude, que a gente se aprofunde nesses capítulos que são uma viagem na história, realmente. Eles vão ampliar a sua visão de mundo e vão te levar mais para perto da palavra de Deus. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, o pastor Pedro Ribeiro, e eu vou chamar ele aqui então para se apresentar para nós. Pastor, fala um pouquinho sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus vem fazendo na sua vida e através de você. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Como você disse, não importa o momento, né, que vai estar assistindo, mas obrigado aí, Guilherme, pelo convite e muito bom poder estar nesse momento compartilhando um pouquinho do capítulo aí, ou dos capítulos do livro Grande Conflito. E parabéns, Guilherme, por esse projeto, por essa iniciativa aí, é, ajudando aí a gente a crescer, né, no conhecimento desse livro tão importante que é o Grande Conflito. É, então, eu sou o pastor Pedro Ribeiro, sou nascido em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Salto, né? Mas cresci numa cidade chamada Itararé, que é bem na divisa do estado de São Paulo, estado do Paraná. E aí faz 12 anos que estamos aí no ministério. Uma história um pouquinho mais longa, que de repente acho que levaria mais tempo, mas eu trabalhei, iniciei meu ministério no Paraná, em Maringá, cuidando do distrito de Sarandi. Fiquei 6 anos lá no Paraná, 4 anos no distrito de Sarandi, depois fui para o distrito do Parque Tuiuti, 2 anos, e depois fui para Chapecó, ser auxiliar de evangelismo e ministério pessoal. E depois fui para Joinville, fiquei mais. Chapecó fiquei 6 meses, mais ou menos, e aí depois eu fiquei quase 4 anos ali em Joinville, cuidando da áreas de evangelismo e ministério pessoal. E estamos há 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, em terras gaúchas, e 2 anos aí cuidando de algumas áreas, a área de evangelismo, a área ministerial, né, e a área agora atualmente lar e família, né? Então são talvez esse um pouquinho do histórico, né? Não sei se faltou alguma coisa, de repente Guilherme aí me ajuda aí. Não Não, sei tá se tranquilo. Então é isso nós mesmo, né? somos conterrâneos, então, porque eu sou de São Paulo também, pastor. Eu sou de Ah, é, Santo Guilherme? André. A Santo André, que legal, É, não sabia. Que eu bom. morei 7 anos na Austrália. Lá eu conheci a minha esposa. Ela é aqui de Não Me Toque, natural de Não Me Toque, né? A Que legal. gente se casou lá, conheceu a verdade lá, e aí Deus Olha, mandou a gente de volta aqui para o Brasil, compartilhar com a família aqui.
Que Fazem legal, 3 anos que a gente conhece só a verdade, sou um recém-batizado que e com legal. muito amor pela palavra e pela verdade, né? Que alcançou nossos corações lá na Austrália. E agora a gente quer compartilhar aí com nossos familiares, pessoal aqui da região. E esse é o intuito do estudo, né? Estudo é realmente para levar mais pessoas a conhecer esse livro que, para mim, mudou a minha vida, assim, mudou a forma como eu enxergo o mundo realmente. Depois que eu li o livro Grande Conflito, me levou para mais perto da Bíblia, deu um entendimento melhor sobre por que que aparentemente tanta injustiça nesse mundo, né? Porque Deus está Aham, interessado em salvar as pessoas, né? Ele é longânimo, ele é misericordioso e vendo pelos óculos das lentes desse livro, né? A gente consegue entender um pouco melhor tudo que está ocorrendo nesse mundo, né? Então, a gente estava até é, falando aqui antes de iniciar a gravação, né? Que nós estamos aqui na semana, né? Gravando esse estudo na semana que vai ser lançado esse livro, né, aí no Impacto Esperança, né? E, pastor, eu tenho que confessar, eu estou sentindo o inimigo furioso, mas isso não faz eu temer, não faz eu ficar triste nem com medo, né? Pelo contrário, me deixa feliz que a nossa igreja está fazendo um trabalho tão bonito aí, um trabalho que realmente vai balançar o mundo, né? Com essa sim. entrega desse livro aí no mundo inteiro. Então, você que está acompanhando a gente, se você quiser fazer parte dessa história, nós aqui da Igreja Boa Vista do Guilherme, nós temos a meta, né, a missão que Deus colocou nos nossos corações de alcançar a meta de 20 mil livros aqui na região. Nós somos uma igreja pequena aqui, mas que tem um grande alvo, né? Que é entregar aí 20 mil livros aqui por toda a região. Se você quiser fazer parte, fica até o final conosco, que aí no final desse estudo eu vou compartilhar então os dados bancários da igreja. Você pode fazer uma doação. Os livros vão custar R$ 1,50 para a igreja, um valor irrisório, né? Um valor bem baixo que a própria igreja disponibilizou, né? A igreja adventista, para nós, né? Como igreja adquirir. E você pode estar doando aí 10, 15, R$ 20 e já pode estar fazendo uma diferença em várias pessoas, né? E aí a gente pode adquirir mais e mais livros para alcançar essa meta de 20 mil livros e entregar ele aqui na região. Então, pastor, acho que a gente pode começar com uma oração, pedindo ao Pai proteção, guia nesse estudo, e aí o senhor fica à vontade, a palavra é toda tua. Ok. Posso orar? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que bom estarmos aqui reunidos, juntos, para recapitular esses capítulos do livro Grande Conflito, um livro que tem transformado vidas, tem transformado a vida do Guilherme, tem transformado a minha vida, e temos a plena certeza que muitas pessoas que vão se deparar com este livro, vão ler este livro, vão ser impactadas também. E desde já convidamos a cada ouvinte, aqueles que estão assistindo no YouTube, que leiam esse livro, porque com certeza vai mudar e transformar a vida de cada um deles. E neste momento, abençoe esse estudo para que tudo seja feito de acordo com a tua divina e soberana vontade. Então, te pedimos essas bênçãos e rogamos pelo perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Guilherme, você estava falando aí do livro Grande Conflito, e o livro Grande Conflito, ele com certeza mudou e transformou muitas vidas, como mudou, você disse aí, mudou e transformou a sua vida. E o livro Grande Conflito, ele faz parte da minha história também. Eu sou segunda geração de adventista na família, e, e fui criado dentro da igreja, mas chega algum momento na adolescência, na juventude, que a gente perde um pouquinho o encantamento à igreja. E eu estava passando por esse período de desencantamento das coisas de Deus, e aí eu lembro que no sábado pela manhã, lá na minha igreja, lá em Itararé, na divisa do estado de São Paulo e do estado do Paraná, o pastor Derli Menezes, que era o nosso pastor,
ele fez um desafio para nós participarmos do culto da mata. E o culto da mata era na escola adventista. E eu falei, não, vou participar, tô precisando de buscar, tô precisando. E fui na primeira manhã, eu lembro, era no sábado, 5 horas da manhã. E aí eu cheguei lá, o pastor ele colocava aquele rádio, né? Cassete, tinha dois alto-falantes assim na ponta, pequenininho assim, né? E um lugar para você colocar a fita cassete, né? E aí você colocava e ficava ouvindo. E ele colocava a fita, era o pastor Mário Valente falando ou contando algumas experiências. E uma das experiências que ele contava, que ele contou, era que um dia ele foi chamado para expulsar o demônio de uma mulher. Eu não sei por qual motivo, não me lembro, mas eu sei que ele foi com a Bíblia e foi com o grande conflito. E quando ele chegou, ele começou a fazer a oração e tal, e nada, e a mulher começava a se debater, a falar e a bravejar, e, e ele falou que pegou o livro O Grande Conflito e colocou assim no peito dela, ele falou. É, e aí diz que Satanás, né, o demônio ali falava, esse é o livro é o segundo livro que eu mais odeio. E isso ficou na minha mente. E eu pensava assim, se esse é o segundo livro que Satanás mais odeia, eu preciso ler. Se ele odeia, eu preciso ler. E daquele dia eu tomei a decisão de ler o livro O Grande Conflito. Mas eu não tinha o livro em casa, minha mãe não tinha o costume, eu não tinha o dinheiro ali para comprar, a gente tinha. E aí, logo depois, eu comprei aqui esse livro aqui. É um pouquinho antigo, mas esse foi minha primeira leitura do livro O Grande Conflito. E está aqui até a data. Eu vou colocar aqui bem pertinho para ver, mas está aqui. Comprei na Casa Publicadora, direto da fonte da Casa Publicadora Brasileira. E está aqui, ó. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, né? De 1999. Eu comprei na Casa Publicadora e comecei a estudar esse livro. Ó, a capinha aqui. Um pouquinho diferente, né? E eu tenho ele comigo porque representa. E eu comecei a ler, Guilherme. E aí ficou isso, não, Satanás odeia, eu preciso ler. Só que o pastor Mário Valente, ele falou, olha, com você começar a ler esse livro, vai acontecer coisas aí que vai tentar te atrapalhar. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele contava também que quando o livro O Grande Conflito foi para ser impresso aqui na casa publicadora, diz que eles colocavam o livro O Grande Conflito, a máquina não funcionava. E aí ele colocava outro livro, aí funcionava. E aí, depois de muita oração, ele contando, e jejum, oração, conseguiram imprimir o livro O Grande Conflito. Para o ouvinte, ou para aqueles que estão nos assistindo aí, entender a importância da leitura e da distribuição deste livro. Você que vai estar contribuindo, você vai perceber, você não está só contribuindo com uma campanha aí da igreja, não, você está colocando livro na mão de pessoas que vão ser impactadas pelo poder do evangelho. Então, isso é extremamente importante. E eu comecei essa leitura, e quando eu começava a ler, sempre parecia que caía alguma coisa, fazia um barulho assim, lá fora, eu estava lendo, daqui a pouco o barulho me assustava, e eu demorei 3 anos para ler ele inteiro, porque eu ficava assim com esse receio, com medo e tal. Então, essa é a minha experiência e esse livro tem transformado, mudado, e eu sempre, quando faço a leitura ou volto para ele para pesquisar, como aconteceu agora, né, com os capítulos 38 e 37 e 38, ao qual nós vamos estudar, vai com certeza impactar. Então, o capítulo 37, ele fala da proteção. Proteção do quê? E aí eu digo assim, hoje nós estamos com muita fake news espalhadas. Então, imagina aí muita fake news que estão se espalhando. Qual que é a proteção contra uma fake news? A proteção contra uma fake news é você ir direto na fonte. Você ir buscar direto na fonte. Se sair um fake news aí do Guilherme, você vai espalhar? Não, vou compartilhar aí fake news do Guilherme.
Não, você vai direto na fonte, vai perguntar para ele, Guilherme, vocês estão falando isso, é verdade? Existe muitas fake news espirituais espalhadas por aí. E nossa única segurança é irmos direto na fonte. E qual que é a única fonte segura? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, o tema do capítulo 37 vai falar justamente isso. A nossa única segurança, a nossa única salvaguarda é a palavra de Deus. Porque senão você vai ser enganado nos últimos dias da história deste mundo. Se você não estiver antenado de acordo com a palavra de Deus, você vai ser enganado. E eu uso um pequeno exemplo, eu gosto de usar nas minhas semanas de evangelismo. Imagina você está precisando de um valor em dinheiro. Vamos imaginar que você está precisando aí do valor de R$ 2.000. E você está orando, pedindo, poxa, R$ 2.000, preciso para acertar isso e aquilo. E você está orando a Deus, e você orando, jejuando para Deus te ajudar nisso. E de repente você está andando no seu bairro aí, na sua cidade, e daqui a pouco aparece um clarão de luz. E você meio que tampa assim o olho, e você olha, daqui a pouco olhando ali, vê, é um anjo de asas, com areola, e ele diz assim, olha, eu tenho uma mensagem especial de Deus para você. E você fala, olha, que legal, estou orando, pode falar, qual que é a mensagem? E ele fala assim, está vendo aquele mercadinho ali, o supermercado ali na esquina? Eu deixei a porta aberta ali, vai lá e pega R$ 2.000 que você está precisando. Pega lá no caixa, que essa é a mensagem de Deus para você. Será que você iria ou não? Será que iríamos? Sabe, talvez você dissesse assim, poxa, eu não vou. Mas por que que você não vai? Não, mas não é certo. Por que que não é certo? É o anjo de luz que apareceu para você. O anjo de luz, a mensagem de Deus. Sabe, queridos, é, eu não iria. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Não furtarás. Eu não posso pegar aquilo que não é meu. Mesmo que apareça um anjo de luz. Nunca, nunca, nunca um anjo de luz, um pastor, um ancião, um cooperador, um cristão vai contradizer aquilo que a palavra de Deus diz. Se contradizer, é um falso anjo, é um anjo do mal, é um demônio, é um falso profeta, é um falso pastor, é um falso padre. Entende? Por isso que a nossa única segurança é a palavra de Deus. Para você saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque nos últimos dias, Satanás vai tentar falsificar até os anjos. Ele vai se transformar em anjo de luz para tentar te enganar. Então, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim: a falsificação será tão parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser pelas escrituras. Então, por isso que eu chamo a sua atenção que você precisa estudar, você precisa se dedicar no estudo da palavra de Deus. E nós estamos fazendo isso aqui, estudando esse livro especial. Então, para você não ser enganado, eu gosto de uma frase que diz assim: mastigue a palavra de Deus a ponto de seu hálito cheirar Jesus. Cheirar Jesus. Então a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar. Somente aqueles, diz uma citação, aqueles que fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes ao longo da grande batalha final. Nós estamos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Então a gente precisa entender que nesse grande conflito Satanás vai tentar nos enganar. É, o livro, ele citou algo interessante, os discípulos, eles ouviram falar que Jesus iria morrer. Jesus falou, olha, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas parece que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram admirados, parecia que nunca tinha ouvido. Mas quando você vê o relato, Jesus falando, eu vou morrer, olha, eu vou morrer, eu vou morrer. E quando ele morreu, eles ficaram assustados, ficaram perdidos, parecia que nunca tinha ouvido, ficaram tristes ali, desesperados. Parece que eles não prestaram atenção na palavra de Deus.
E assim vai acontecer nos últimos dias. Se você não estiver antenado na palavra de Deus, você vai ser enganado. Porque a palavra de Deus está dizendo, olha, vai acontecer isso, cuidado, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então a gente precisa cuidar, tá? Tem outra citação que diz assim, mesmo assim, mesmo sendo alertados, a maioria dos seres humanos não quer ver ou estudar a verdade bíblica, pois é contrária aos desejos do coração pecaminoso. E Satanás os supre com os enganos que tanto ama. Devemos exigir um claro assim diz o Senhor. Satanás leva as pessoas a olhar para os pastores e professores de teologia, ela diz, professores de teologia como guias, em vez de buscar as escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, Satanás consegue influenciar a maioria. Então, diz Ellen White, a nossa segurança não está nos pastores, não está nos professores de teologia, embora seja importante nós ouvirmos os pastores. Mas a nossa única segurança, volto a dizer, é a palavra de Deus. A influência desses professores, desses pastores, sobre a vida de muitas pessoas, vai influenciar de forma negativa. E a gente vê muito isso. Alguns pastores de renomes que caem, que pecam, e aí às vezes a pessoa fala, poxa, a minha fé foi abalada. Como assim? A sua fé não deve estar baseada em pastores, embora os pastores são importantes para ajudar no fortalecimento da minha fé. Mas pastores vão cair nos últimos dias da história deste mundo. Pastores vão cair. Por isso que a nossa única segurança é a palavra de Deus. E Ellen White diz que Satanás vai usar familiares, amigos, autoridades para desviar o povo da verdade. Muitos alegam que não faz diferença aquilo em que se crê, se a pessoa levar uma vida decente. No entanto, a vida é moldada pela fé. Se a verdade está ao nosso alcance e a negligenciamos, na verdade, a estamos rejeitando, escolhendo trevas em vez de luz. Então, se você rejeita a verdade, falando, não, eu vivo uma vida tranquila, decente, honesta, e negligenciando viver a verdade, você está em trevas, você está rejeitando. Então, a ignorância não é culpa para o erro ou para o pecado, quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Por exemplo, se você é, pegar aí a estrada querendo ir para Porto Alegre, mas você olha, você não tem nenhuma placa. Mas para ir para Porto Alegre é para a direção do lado direito. Mas se eu pego do lado esquerdo, pensando que eu vou chegar em Porto Alegre, eu não vou chegar em Porto Alegre. Você pode estar sinceramente errado. Pode ser sincero, mas indo para um caminho errado. Então, você precisa olhar para as placas. Você se precisa parar, peraí, qual que é a direção correta para Porto Alegre? Então, a placa é a palavra de Deus que vai nos direcionar. Há várias estradas, mas uma placa informa para onde cada um é, ou o caminho certo a seguir. Se ignorarmos a placa, se ignorarmos a palavra de Deus, nós vamos chegar no caminho errado, mesmo você sendo sincero. Então, a gente precisa buscar a palavra de Deus. Ellen White diz assim: não basta ter boas intenções, fazer o que achamos ser certo ou aquilo que o pastor diz ser correto. Nós mesmos precisamos examinar as escrituras. Temos um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo ao céu e não devemos adivinhar nada. Lembrei agora, Guilherme, de um livro. Eu não li ele, mas eu achei interessante o conceito. É o Jesus Frankenstein. E é interessante o conceito, foi citado por um professor, e ele fala de um Jesus onde a pessoa monta a figura de Jesus contendo várias partes. Pega uma parte de um pastor aqui na internet, pega a parte do pastor do distrito, pega uma parte de um pastor lá da Austrália, citando aí, né? Um pastor ali, Boa Vista do Guilherme, um pastor da associação, e monta um Jesus Frankenstein, um morto-vivo, né? Tem aquele filme, né, do Frankenstein, que o cientista
na verdade é baseado num livro, né, que o cientista monta um ser humano com partes de várias pessoas, e ele fica um monstro. E muitos têm uma visão de Jesus como se fosse um monstro. Por quê? Porque juntou a visão de outras pessoas. Então, o chamado de Deus e de Ellen White aqui, através do capítulo 37, é um chamado ao estudo da palavra de Deus, para você é, para você ver o Jesus verdadeiro, não o Jesus Frankenstein. Claro que é importante a gente buscar conceitos, experiências de outros pastores, de outras pessoas, mas você precisa ter a sua experiência, que é diferente. Você precisa ter a sua vivência, conhecer, experimentar aquilo que é o melhor, que é o Jesus. Por exemplo, eu posso falar aqui, eu tenho aqui, né, uma barra de não foi ilustrativo, não pensei nisso agora, mas eu tô fazendo aí academia, né? E aí eu esqueci o meu whey protein aí, né? Que muitos usam. Tô tentando usar aí para ficar um pouquinho mais forte, né? Mas e aí eu comprei no supermercado um whey protein aqui em barra. E aí imagina eu descrever para você, Guilherme. Olha, esse whey aqui, ele é de coco, tem o sabor de coco e tal. Ele tem ali pedacinhos de coco, mas é recheado por chocolate. Tentar descrever para você. Você talvez vai imaginar, mas você não vai sentir o sabor. É diferente quando você abre e você sente o sabor, você come, entende? Então, muitos estão só olhando e vendo a descrição. Não, você tem que pegar e experimentar, sentir o gosto de Jesus na sua boca, sentir a experiência de você orar, de você buscar, de você perceber a resposta às suas orações. É totalmente diferente. Para você ter a sua experiência, o seu testemunho. É isso que Ellen White, através do capítulo 37, tem nos chamado para experimentar cada vez mais a palavra de Deus. E ela continua dizendo assim: pessoas cultas, com aparência de grande sabedoria, ensinam que as escrituras possuem um significado secreto e espiritual que não é visto com facilidade na linguagem usada normalmente. Esses indivíduos são falsos mestres. Devemos explicar a linguagem da Bíblia por meio de seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Se as pessoas aceitassem a verdade, o que a Bíblia realmente diz, realizaria uma obra que levaria milhares que hoje andam errantes na mentira para o aprisco de Cristo. Então, é você olhar a palavra de Deus de maneira simples. Claro que tem os símbolos, mas os símbolos você vai identificar e de repente você precisa de ajuda de um pastor para identificar alguns símbolos. Mas olha a Bíblia como aquilo que é óbvio. Se está escrito isso, é isso, né? Nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Somente o poder do Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer as verdades difíceis. Então, para você compreender as coisas óbvias, faça uma oração para estudo da palavra de Deus. E Ellen White diz assim: anjos celestiais preparam o coração para a compreensão da palavra de Deus. Então, neste momento, aí contigo, Guilherme, e comigo, e com aqueles que vão estar nos ouvindo, estão anjos nos ajudando na compreensão, para a gente não é, ter interpretações equivocadas. Então, aquele que vai com sinceridade buscando a palavra de Deus, vai encontrar a segurança, a certeza, a salvaguarda, a proteção. Então, e ela termina dizendo assim: o destino de todas as pessoas na Terra está prestes a ser decidido. Todo seguidor de Cristo deve perguntar com fervor: Senhor, que queres que eu faça? Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva com as coisas de Deus. Não temos tempo a perder. Estamos em território de Satanás, sentinelas de Deus. Não sejam apanhadas dormindo. Não podemos ser apanhadas dormindo. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Devemos ter essa experiência profunda, investindo na eternidade, não nas coisas inúteis aqui deste mundo.
E a minha pergunta para você: você tem investido o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, o seu dom, os seus talentos na eternidade ou nas coisas inúteis aqui deste mundo? Será que o Senhor vai achar os sentinelas de Deus dormindo? Não. Que possamos estar acordados, porque estamos em território inimigo e Satanás está procurando nos enganar. Então, quando a oposição surgir, a intolerância voltar a prevalecer e a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé, mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes. Sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhagens estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Então, queridos, esse apelo do capítulo 37 é para que nós estudemos a palavra de Deus, para que seja a proteção, a salvaguarda, a nossa confiança para não sermos enganados nos últimos dias da história deste mundo. E aí entra o capítulo 38, que é o título O Teste. E aí, se você está com a sua fé baseada na palavra de Deus, você vai passar pelo teste. Qual teste? E aí vem a citação de um texto bíblico que diz assim, o capítulo 18 do livro do Apocalipse, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, essa nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade, sua mente se torna mais sombria e o coração mais obstinado para rejeitar a verdade. E ao contrário, cada vez que nós temos o coração para aceitar essa verdade, mais você vai ter o coração. Então aqui está descrevendo a atuação do Espírito Santo na vida da igreja nos últimos dias, que vão ser iluminados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. Ellen White diz que alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião será um disfarce para os piores males. A crença no espiritismo abre porta para as doutrinas de demônio. E dessa maneira, anjos maus influenciarão as igrejas. Olha, os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Então vai haver uma união religiosa para contrapor aquilo que é de Deus. Só que Ellen White diz nesse capítulo sobre o teste, todos receberão luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. E aí ela fala que esse teste, o grande teste de lealdade, é o sábado. É o sábado. E ela diz assim: o sábado é o grande teste de lealdade. É a verdade que tem sido recebido, que tem recebido ataque especial, ao passo que a observância do falso sábado consiste no compromisso de lealdade com um poder que se opõe a Deus. A guarda do sábado verdadeiro é evidência de lealdade ao Criador. Enquanto um grupo recebe a marca da besta, o outro recebe o selo de Deus. Então, esse grande teste de lealdade é o sábado. É o sábado. Então, nos últimos dias da história deste mundo, e esse capítulo faz esse alerta desse teste, você precisa saber. E como que você vai saber realmente se é o sábado? Através da palavra de Deus. O único sinal entre Deus e o homem é o sábado. Você não encontra outro. E você vai perceber Satanás, ele buscando adoração para si. O grande teste no final, você vai ter que responder a quem você quer adorar. Você quer adorar a Deus ou ao demônio? Mas como assim, pastor, adorar o demônio? Quem quer adorar o demônio?
Eu quero adorar a Deus. Ah, ok. A adoração tem a ver com obediência. Você adora quem você obedece, e você obedece quem você adora. Então, se você quer adorar a Deus, você tem que obedecer a Deus. E você vai perceber Deus dizendo assim, ó, anda por esse caminho. Mas Satanás fala assim, não, não é bem assim, anda por esse. Lembra lá no Jardim do Éden? Deus disse assim, ó, não pode tocar dessa árvore. Se você tocar, você vai morrer. Vocês vão morrer. E aí vem Satanás através da serpente e diz assim, será mesmo que vai morrer? O que Deus disse? E ele coloca essa dúvida, dizendo, não, não vai morrer. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, no último dia, o sábado vai ser esse grande sinal. Mas por que o sábado? Já parou para pensar por que o sábado? Sabe por quê? Olha que eu costumo dizer nas minhas semanas de evangelismo, olha aqui nos meus olhos. Presta atenção naquilo que eu vou dizer. Você que está nos assistindo, presta atenção. O sábado é a expressão máxima da minha e da sua adoração. Como assim? É a expressão máxima. Porque o sábado relembra de um Deus criador no passado, um Deus que me criou, e relembra no presente o Deus que eu sirvo, com a esperança de um sábado ou um descanso futuro. Então, no sábado, eu desfruto do presente, do passado e do futuro. Então, o sábado é a expressão máxima da minha adoração. E Ellen White diz assim: é assim que a mensagem será proclamada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito Santo, não pela instrução recebida em escolas, sentirão o ímpeto de sair com zelo santo, declarando a mensagem dada por Deus, desse teste de lealdade. E é por isso que vai iluminar toda a terra. Aqui está se referindo iluminar. E qual vai ser a mensagem? O verso 2 diz: exclamando com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Babilônia quer dizer confusão. Há uma confusão de doutrinas, há uma confusão de doutrinas erradas que estão sendo pregadas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você já ouviu esse fake news dizendo assim: ah, pastor, hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus morreu na cruz e anulou a lei. Então não precisamos guardar mais o sábado. Isso foi para o povo judeu, isso foi para o passado, isso foi para lá atrás. Tá bom, vamos pensar assim, dessa maneira. Não é o correto, mas Jesus morreu e anulou aí a lei, tá? Vamos pensar assim, não precisamos mais da lei. Agora, você sabe para que serve a lei? A lei, ela é como um espelho. Ela mostra que eu sou o quê? Pecador. Então, imagina, a lei mostra que eu sou pecador, que eu tenho pecado. Só que ela mostra o meu pecado e, e é o que o Paulo diz, né? A lei serve de aio que me conduz a Cristo. Mostra que eu sou pecador, que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de Jesus. E aí você vai até Jesus. Jesus que te limpa, Jesus que te restaura, Jesus que te perdoa. E aí ele te perdoa e te restaura, ele te limpa, mas ele fala assim: vai e guarda os meus mandamentos. E aí você vai para os mandamentos. E os mandamentos mostram que você está em pecado, que você é pecador. E aí te conduz a Cristo. E Cristo te perdoa, te restaura e te manda para a lei de novo. E a lei te manda para Cristo, Cristo te manda para a lei. Nesse ciclo que não deve terminar nunca, ou só vai terminar quando Cristo Jesus voltar. Só que imagina agora, não precisamos mais da lei. Tira a lei foi abolida. Agora, me mostra que eu sou pecador? Eu não sou pecador. Não sou. Me mostra que eu sou pecador sem a lei. Eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de cruz? Por que eu preciso de Jesus? Tá vendo? Que algo que parece insignificante desestrutura aquilo que é tão fundamental para o cristianismo. Então não tem como Deus dizer assim, não, anulei a lei. A lei mostra que eu sou pecador. Ela não tem o poder de te salvar. A lei mostra. Então a lei está em vigente hoje. E nós somos chamados a anunciar. E nos últimos dias nós vamos anunciar com intrepidez essa verdade, que é o teste de lealdade. E Ellen White diz assim: a igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nessa obra, católicos e protestantes se unirão.
à medida que o movimento em prol da imposição do domingo se tornar mais ousado, os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisão. Alguns receberão a oferta de posições de influência e outros recompensa para abrir mão da fé. Mas sua resposta será: mostre-nos nosso erro na palavra de Deus. Os acusadores perante os tribunais farão forte defesa da verdade e alguns dos que ouvirem serão levados a tomar a decisão de guardar todos os mandamentos de Deus. Dessa maneira, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada ficariam sabendo sobre essas verdades. Então, nos últimos dias, nós vamos ser influenciados de alguma forma e receberemos multas, prisões e recompensa de influência, né, de posições, mas precisamos permanecer firmes na palavra. Mostre-nos o nosso erro de acordo com a palavra de Deus. Pessoas antes entusiasmadas com a verdade usam seus talentos, sua capacidade oratória para desencaminhar outros. Transformam-se nos mais amargos inimigos dos fiéis que costumavam ser seus amigos de fé. Esses apóstatas são agentes eficazes de Satanás para deturpar e acusar os guardadores do sábado e incitar as autoridades contra eles. Amigos vão nos acusar, amigos vão ser nossos inimigos. Ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Aquilo que você estava falando, Guilherme, né, durante essa semana. Ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Os anjos maus atacarão esses fiéis, alarmados de que sua influência esteja tirando vítimas de suas mãos. Pessoas más tentarão separá-los de Deus com tentações atraentes. Quando essas coisas não logram êxito, usarão o poder para forçar a consciência. Mas servos de Deus, com o rosto brilhando em santa devoção, correrão de um lugar para o outro a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão e doentes serão curados. Satanás também realizará milagres enganosos, chegando a fazer descer fogo do céu. Essas coisas levarão os habitantes da terra a escolher um lado. E Ellen White termina: a mensagem terá sucesso, não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos já têm sido apresentados e as publicações exercido sua influência. E Satanás, porém, tem impedido muitos de compreender a verdade por completo, mas eles verão a verdade com toda clareza. Vínculos familiares e conexões com a igreja não terão poder para deter os filhos honestos de Deus, a despeito das forças aliadas contra a verdade. Um grande número vai se posicionar ao lado do Senhor. Que maravilha, maravilhosa mensagem. Mesmo em meio às trevas, ou em meio a essa situação de perseguição, Deus vai proteger o seu povo, Deus vai cuidar do seu povo, e muitos ainda vão se converter a esta verdade. Que bênção, né, Guilherme? Tem algum comentário? Você levantou a mão aí? Sim, sabe, pastor, esse verso, nossa, me marcou muito quando eu li no livro Grande Conflito, sabe? E eu fiz até uma oração, né? E até quando sou convidado a pregar, eu sempre repito essa oração. Que quando eu li esse verso do livro, né? Me veio a impressão assim, a vontade de orar para Deus e pedir, né? Para ver, para estar vivo para ver isso acontecer, sabe? Para ver o meu povo reavivado, saindo com o rosto iluminado, pregando essa verdade. Eu não sei se eu vou ver Jesus voltar, né? Se eu vou estar vivo, sem passar pela morte, sabe? Mas eu peço para o Senhor para ver esse reavivamento e ver assim nós, né, como irmãos, né, saindo e pregando essa mensagem com o rosto iluminado, fazendo curas e milagres em nome de Jesus, né? E um outro comentário que eu gostaria de fazer é que você explicando tão bem, né, sobre a proteção, como que a gente precisa ter a palavra de Deus, né? E depois vem os testes, né? E eu trago isso muito para minha vida, porque, sabe, quando eu li esse livro aí há 2 anos, 3 anos atrás, né? E foi como o senhor estava falando da barrinha, né? Eu estava lendo esse grande conflito e vendo que é real, que leva para a palavra de Deus e tudo mais.
Mas hoje, né, 3 anos depois, né, da minha conversão e trabalhando nesse projeto e tudo mais, tá vindo os testes e você comprova cada vez mais que é real, que é verdade, o que a palavra de Deus diz em primeiro lugar, né? Mas que esse livro também relata, né, sobre esse grande conflito. É muito real, assim, é tão real que parece que dá para tocar. A gente está vivendo num tempo assim tão solene e eu fico abismado como as pessoas elas têm tanta apatia mesmo, até muitas vezes dentro da igreja com a palavra de Deus, sabe? Porque a gente está vivendo assim na hora extra já mesmo, sabe? Todos os sinais apontam a volta de Jesus, né? Guilherme, e vivemos os últimos dias da história. Por isso que é tão importante essa mensagem do grande conflito, esse alerta e esses dois capítulos, né, falando da proteção que precisamos ter, a nossa segurança, a nossa certeza, e esse teste que virá. E mesmo em meio a esse teste de perseguição, nós temos a segurança de que Deus estará conosco. Deus estará nos fortalecendo. É, 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 às vezes a pessoa fica com medo. Eu lembro que às vezes eu compartilhava com meu filho, quando ele era pequeno, né? Alguns vídeos, tinha aquele filme O Última Batalha, e ele ficava com medo. Não precisamos temer, não precisamos temer, porque Deus vai nos proteger, Deus vai cuidar de nós. Então, essa mensagem desses dois capítulos me fez cada vez mais, ou me faz cada vez mais refletir e pensar que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Então, cabe a nós o quê? O resumo desses dois capítulos. Precisamos buscar cada vez mais a palavra de Deus, estudar, e compartilhar também com outras pessoas e buscar o poder do Espírito Santo para que sejamos esse instrumento nas mãos dele para anunciar esta verdade, para iluminar esse mundo que está em trevas. Então, o meu desafio para mim também, para você, Guilherme, para todos aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, que você seja um instrumento iluminando o mundo inteiro, que cada vez que lermos esse texto, nós possamos imaginar eu saindo, iluminando a terra com a glória do Senhor, com o poder do Espírito Santo, pregando, realizando milagres e assim se preparando para a volta do Senhor Jesus. Tá? Que Deus nos abençoe para que nos preparemos para termos essa proteção e passarmos pelo teste de fidelidade, de lealdade a Deus. Que Deus os abençoe. Amém, pastor. Deus seja louvado. Realmente a palavra de Deus é nossa proteção e a oração, né? Assim, nesses tempos assim que a gente está vivendo, né, dos ataques do inimigo, eu vejo cada vez mais a necessidade da oração, né? Ellen White tem um texto que fala que nem por uma hora sequer a gente está livre do inimigo sem a oração, né? Se a gente não tiver em oração pedindo para Deus para nos proteger. Né, e como a gente está chegando no tempo final mesmo, cada vez mais a gente precisa orar, né? Orar mais mesmo, pedir para Deus, né, discernimento e a proteção dele para a gente sair e, pelo poder do Espírito Santo, pregar a mensagem de advertência para o mundo. Mas é isso. Aí. Bom, E gente, vamos com esse livro aí, colocar na mão, né, do povo, iluminando aqueles que estão em trevas. exatamente. Como eu falei aqui no começo do estudo, né, a nossa meta aqui é alcançar aí a entrega de 20 mil livros. A igreja já adquiriu 10 mil livros aqui, e já vamos iniciar a entrega nesse final de semana, né? No final de semana aqui do dia 1 de abril, que a gente está gravando nessa semana, né? Mas o vídeo vai ao ar aí um pouquinho mais para frente. Mas você que está nos acompanhando aí, está sabendo, está por dentro. Então a igreja já está iniciando, já vai começar a entrega desses livros e você pode fazer parte dessa história. Então, se você quer participar desse projeto que começou aí no meio do ano passado, a gente começou essa campanha, esse projeto de fazer esses estudos também, iniciamos as gravações e você agora que está acompanhando esses estudos, você pode fazer parte desse lindo projeto e fazer uma doação para a gente comprar esses livros. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que você veja os dados bancários da igreja e possa também compartilhar conosco para que a gente aí alcance mais e mais pessoas.
Então, o nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme, é o nome da igreja aqui. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789, a conta é a 06-154-3570-1, e o banco é o Banco Banrisul. O CNPJ da igreja, então, é o 79080-602/0033-33. Aí a gente pede só que você envie o comprovante para o e-mail abaixo, né? iasdeboavista do Guilherme@gmail.com, porque esse é os dados bancários da igreja, então a gente recebe ali dízimos, ofertas, né? Então, para que esse dinheiro seja destinado para a compra dos livros, a gente pede que você também envie um e-mail, né? E identificando a sua doação para que esse dinheiro seja destinado único e exclusivamente para a compra dos livros. Então, eu agradeço você que ficou até aqui conosco, que está acompanhando esse estudo aí do começo ao fim. Muito obrigado, pastor. Foi uma bênção mesmo tê-lo conosco. E que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guie, continue te usando também, pastor. E você que está assistindo, participe, leia o livro, compartilhe esse estudo com mais pessoas, talvez com pessoas que não conhecem ainda, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço e até mais.